Bom, pessoal, bom dia. Então, vamos à nossa segunda aula da semana 5. Hoje a gente vai concluir a análise do modelo de pequenos sinais, né? E da operação dos transistores MOSFETs-N, né? A gente está falando do N-MOSFET em pequenos sinais, incluindo a modulação de canal, tá? A gente vai falar sobre o transistor PMOSFET e a gente vai fazer um exercício relacionado ao modelo de pequenos sinais. E na próxima aula da semana 5, a gente vai fazer a nossa aula de solução de exercícios, tá ok? Então vamos lá. O efeito de modulação de canal, a gente precisa ver como ele influencia, né, no circuito e buscar um componente que represente essa modulação de canal. A gente nem precisa ir muito longe. Eu vou direto ao ponto, né, sem passar por toda essa deduçãozinha aqui. Essa dedução é importante que vocês vejam depois para saber de onde veio o valor, ok? Então, a dedução está feita aqui bonitinha nas notas, tá bem? Que estão disponíveis lá para vocês. Mas é feita a dedução considerando uma variação de tensão aqui na entrada. Desculpa, uma variação de tensão em VDS, então tem o ΔV. Isso vai me promover uma variação, tá? Na corrente de dreno. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer ID mais delta ID e vou substituir. Na verdade, o meu ID vai ser a corrente ID mais um delta ID, considerando um delta V, né? Vezes o meu coeficiente de modulação de canal. Faço isso, resolvo toda essa expressão e vou chegar aqui que meu delta V por delta I vai ser o quê? Aproximadamente 1 dividido por lambda ID. O que é isso? Isso vai ser uma resistência. É uma resistência R0, tá? E é uma resistência R0 que corresponde à modulação de canal. A gente tinha essa mesma resistência R0 que correspondia à modulação da região lá da base, né? Aqui é um R0 que corresponde à modulação da modulação do canal. Então, esse efeito a gente substitui, né? A gente representa ele no modelo de pequenos sinais por uma resistência, tá? Essa resistência aqui, R0, ok? E é do mesmo jeito, tá? Do transistor lá, bipolar, do mesmo jeito esse R0 entra em paralelo aqui com a minha fonte, tá? De corrente. Tá bem, pessoal? Então, bem simples, como a gente já viu em bipolar, a gente está vendo novamente, o que muda como se calcula, claro, porque ele está relacionado com o efeito de modulação de canal. Tá? Bom, e voltando aqui os slides, né, do tópico 4, a gente tem aqui esse slide que faz, né, uma demonstração de como é o efeito, né, da modulação de canal na curva. Então, a gente vê o efeito aqui, tá? Então, com isso, a gente encontra qual que é o valor da resistência intrínseca. Aqui a gente tem o cálculo da resistência intrínseca, que a gente deduziu e chegou nela agora, nesse momento, ok? E incluindo aqui a modulação de canal, ela vai estar presente, tá? Apenas na região de saturação, que é onde, a partir do momento que a gente tem o pinch-off, né? O estrangulamento do canal, e a partir daí o canal vai diminuindo, né? Se deslocando em direção à fonte, e com isso a gente vai tendo uma variação de resistência no canal, que está associada a essa expressão e a esse coeficiente aqui de modulação de canal, ok? Bom, da mesma maneira, tá? Existe uma tensão, quando a gente faz a projeção aqui, é uma tensão, tá? Que é a tensão early, a gente usa aí entre aspas, né? Do transistor MOSFET, certo? Aqui, agora seguindo, tem um resumo, tá? Aqui a gente tem um modelo de pequenos sinais, bonitinho aqui, representado, ok? Agora, nós temos também, além, né, da fonte de corrente aqui, a gente tem a resistência intrínseca do transistor MOSFET, tá? Representada aqui por R0, e que está relacionada à modulação de canal do transistor MOS. Seguindo, a gente tem aqui como fica o modelo sinais para cada região de operação
do transistor MOSFET, tá? Então, iniciando aqui, para esse ponto aqui, que a gente já falou, onde nós temos o transistor ON, tá? O transistor ON significa ter um VGS maior que a tensão de limiar, porém, nosso VDS é bem menor, tá? Que o VGS menos VT, então, bem menor. Nesse caso, a gente consegue calcular a resistência, tá? Associada ao dispositivo, então ele é representado aqui por uma resistência, e a gente encontrou, né, o valor dessa resistência. E quando a gente faz o modelo de pequenos sinais, então a gente tem aqui representado o nosso transistor MOS como uma resistência. E a resistência calculada aqui por essa expressão, e se chama essa região aqui de triodo profundo, tá? Bom, aqui quando a gente entra numa região onde nós temos nosso transistor ON, ou seja, a VGS maior que a tensão de limiar, porém o VDS é menor ainda, né, que é VGS menos VT, então a gente está já nessa região aqui, essa região é chamada de triodo. Então a gente tem a representação do nosso transistor como uma fonte de corrente controlada por tensão, mas ao calcular o valor da corrente, a gente usa essa expressão aqui, tá? Deduzida para a região de triodo. A gente aqui não tem estrangulamento de canal ainda, tá bem? E, por fim, a gente tem a situação onde nós temos nosso VGS maior que a tensão de limiar, porém o VDS é maior que VGS menos VT, tá? Nessa situação, a gente está aqui na região de saturação, a gente viu, acabou de ver que a curva não é, né? Não se mantém, o valor de corrente não se mantém constante em função de VDS, porque a gente tem modulação de canal, então a gente tem uma resistência intrínseca aí. E aqui a gente tem o nosso transistor representado por uma fonte de corrente controlada por tensão, mas agora em saturação e levando em consideração o efeito de modulação de canal e a nossa aí resistência intrínseca do transistor MOSFET. Certo? Bom, agora nós vamos entrar em outro ponto, que é falar sobre o PMOSFET. Então, a gente fala tudo isso que a gente fez para o MOSFET, vale para o PMOSFET, evidentemente, mas existe uma diferença com respeito à operação, né, de um PMOSFET com NMOSFET. Então, vindo aqui, vamos ver, tá? O diagrama é simplificado e o símbolo do PMOSFET. Então, a gente tem aqui o diagrama, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que agora a gente tem um substrato aqui do tipo N. Nossas regiões difundidas de fonte, de dreno, elas são degeneradas tipo P+, tá? E a diferença agora vai ser com respeito aos valores aplicados de tensão. Eu expliquei, falei para vocês a respeito do capacitor MOS usando um substrato do tipo P. Mas a gente pode ter também um capacitor MOS usando, tá, um substrato aqui do tipo M. Então, a gente tem aqui o M, o O e o S, né, metal óxido semicondutor. Então, o que vai acontecer? Então, aqui a gente tem um silício do tipo N. O que vai acontecer agora é que a minha curva, para quem viu a aula lá do capacitor MOS, né, bonitinho, ela vai ser ao contrário, ela vai ser mais ou menos desse tipo aqui. Tá? Então, aqui eu tenho Cox, lá, que vocês viram, aqui eu tenho C mínimo. Então, aqui eu vou ter a minha tensão de limiar, e aqui eu tenho a região de acumulação, a região de depressão e a região de inversão, tá ok? Então, o que muda? E aqui é aquela tensão VFB de banda plana, né? O que muda é que para eu ter acumulação aqui, eu vou ter um VG maior que VFB. No outro caso era menor, tá? Então, eu vou ter carga positiva aplicado aqui e vou acumular portador majoritário, tá? Negativo. Conforme eu entro em banda plana, o que vai acontecer? Eu vou entrando em banda plana, o valor vai se aproximando de zero, eu vou começando a repelir esses elétrons, fico com carga fixa positiva aqui e vou criando uma região de depressão. E a associação da capacitância do óxido com a capacitância de depressão faz esse valor de capacitância reduzir
até um valor que a região de depressão atinge, né, o seu máximo de largura, mínimo de capacitância, atinge o valor mínimo de capacitância. E a partir de um momento aqui, ou seja, quando o meu VG, tá, é menor ou igual à tensão de limiar, vejam aqui, eu tenho um canal formado aqui do quê? De lacunas, ok? E aí eu entro em região de inversão. A mesma coisa aqui. Aqui, o que ele está usando? VG, ele está usando VSG, certo? Porque significa que é um valor negativo. Quando ele é maior ou igual ao módulo de VT, eu tenho o meu canal formado, tá? E aqui o que acontece? Para eu fazer com que as lacunas fluam, né? Da fonte para o dreno, eu tenho que ter um VSD, não um VDS, maior que zero, tá bem? Aí o que acontece? Eu tenho fluxo de lacunas, né? Nesse sentido, e a minha corrente, né? A corrente convencional também é nesse sentido. Então, a minha corrente ISD, ela vai de fonte para dreno, tá? Então, quando nós temos a representação, o símbolo do transistor PMOSFET, ele fica dessa forma. Então, nós temos aqui a corrente fluindo, né, de fonte para dreno. Então, a representação, a simbologia do PMOSFET é essa. Então, a corrente vem de fonte para dreno, ok? E aqui estão as polarizações. Então, a polarização entre source e gate, tá? E entre source e dreno. Drain, né? Fonte e porta e fonte e dreno, ok? Bom, se faz todas as deduções que foram feitas, né, para o transistor NMOSFET. No transistor MOSFET, os portadores de carga são as lacunas. Então, a gente precisa de uma tensão de limiar negativa, como eu mostrei para vocês no capacitor lá, né? Então, a gente vai inverter o canal. Então, a gente precisa ter em cima carga negativa para eu atrair carga positiva. As equações do transistor PMOSFET nas regiões de triodo e saturação são dadas por esse conjunto de equação, tá? Então, Mn, Cox, eu expliquei para vocês VGS menos VT, porque aqui, ó, esse 2 corta com esse, tá? E depois você tem meio aqui de VDS ao quadrado de D, né? Então, é isso daqui, tá ok? E da saturação é a mesma forma. Então, a expressão é dada pela mesma forma, prestando atenção que isso não é VDS, é VSD, que é VSG, tá? Então, o conjunto de equações é semelhante às equações do NMOSFET, sendo a única diferença a inversão da ordem dos índices, gate source, drain source, para manter o sinal positivo nas expressões de corrente. Tá bem? Então, isso que se refere ao PMOSFET. Deixa eu ver se tem mais algo. Aqui tem os gráficos, né? Então, como fica da mesma forma, tá, pessoal? Do mesmo jeito, a diferença é que os índices estão invertidos, tá? Então, igualzinho. Bom, esse exercício 67 nós vamos deixar para um outro momento, depois vocês resolvem, e a gente vai resolver uns exercícios relacionados ao modelo de pequenos sinais nessa aula. Só um minuto. Eu vou buscar aqui o exercício que a gente vai resolver. Não é esse, nós vamos resolver esse daqui, tá? Então, nós vamos resolver o exercício 75 do slide 55. Então, obtenha o modelo de pequenos sinais para cada um dos circuitos apresentados na figura abaixo. Adotar tensão de limiar de 400 mV, MnCox 200 mA por volt quadrado, o lambda, né, coeficiente de modulação de canal de 0,1 volt menos 1, o W sobre L de 20 microns e de 0,18 microns. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como que se faz o cálculo, né, o que vocês têm que avaliar aí. Na verdade, a minha ideia é mostrar um modelo de pequenos sinais, ok?
Vou colocar a resolução para os de 20 micron, depois vocês vão fazer para 18 micron aí e ver qual a diferença nos valores, tá bem? Então, vamos lá. Bom, então vamos aqui a resolução desse exercício. Então, qual que seria a ideia, né? Encontrar os valores de VDS, identificar se o transistor está em saturação ou não está, encontrar o valor de transcondutância, encontrar o valor de R0, já que ele dá o fator de modulação de canal. Então, a gente pode partir e encontrar esses valores, tá? Então, aqui é um circuito normal, né? Circuito que a gente já vem vendo, já vem trabalhando aí, né? Nós chegamos todos já na última aula, né? Complementando essa, a gente já viu o circuito bias, né? De polarização do transistor e já viu o modelo de pequenos sinais, levando em consideração a modulação de efeito de canal, ok? Bom, o que nós já identificamos aí, né? Identificamos aqui que o nosso VGS é 1, não está dividindo aqui com nada, né? Então, a gente tem um VGS igual a 1 volt, certo? A gente precisa encontrar o valor de VDS. Então, como encontrar o valor de VDS? A gente pode encontrar ele aqui, né? Nesse ponto aqui. Então, o que é o nosso VDS? O nosso VDS é o quê? Vai ser o VDD menos ID vezes RD, certo? Bom, a gente pode pegar e substituir aqui, fazer o seguinte. A gente vai supor, tá? Esse transistor aí está operando na região de saturação, tá bom? Então, o VDS, né, já que eu tenho efeito de modulação de canal, então, vamos considerar que ele está operando em saturação. Então, VDD menos o nosso ID, né, que vai ser o quê? Meio, μN, Cox, W, dividido por L, né, VGS menos VT ao quadrado, vezes o quê? Desculpa, faltando a modulação de canal, né? 1 mais lambda VDS vezes o quê? O RD. Então, isso aqui tudo é o quê? Né? Deixa eu fazer isso mais bonitinho. Então, isso aqui tudo vai ser o quê? Vai ser o nosso ID, ok? Se vocês substituírem os valores bonitinho, aí vocês vão encontrar um VDS de 1,35 volts, tá? Esse VDS é maior que VGS menos o VT, né? Que eu falei supor, nem precisava supor nada, agora a gente já encontra isso, né? Já vem a prova, VGS menos VT, que é de 1, né? Menos o 0,4, que tem dado no exercício, 0,6 volts. 0,6 volts, isso. Então, como ele é maior, o dispositivo está na região de saturação. A gente pode encontrar aqui também a nossa transcondutância. Como? μN, Cox, W sobre L, VGS menos VT, tá? Se vocês substituírem os valores, vocês vão encontrar uma transcondutância de 13,333 milisiemens, tá? E, por fim, dá para encontrar a resistência intrínseca, né, do transistor, associada à modulação do canal, e é 1 sobre lambda ID, isso vai dar 2,203 quiloohms, tá ok? Então, a ideia desse exercício é encontrar todos esses parâmetros e construir um modelo de pequenos sinais. Esse circuito, a gente já viu, acabou de ver o modelo de sinais, pequenos sinais dele fica como? Então, aonde eu tenho fonte, eu aterro, né? Então, tá aterrado aqui, venho para o meu gate, que é um aberto, tá? Então, tenho a minha fonte aqui, tá? O meu R0 e o meu RD, tá? Então, esse ponto aqui, quando a gente vai ligar, é uma fonte, ele também vem para o terra. Então, o meu RD está em paralelo com o R0. Então, a gente já cansou de ver isso, né? Isso aqui é VGS. Então, aqui é GM, VGS.
E aqui eu tenho o meu VGS, ok? Então, R0, resistência intrínseca, em paralelo com o meu RD, ok? Então, aqui a gente tem o nosso modelinho de pequenos sinais para letra A. Opa, apagou tudo aqui, meu Deus. RD aqui é o VDD. Então, para o item A, tá? Desse exercício, ok? Vamos agora ao item B. Bom, quando a gente vem no circuito B, né? A primeira coisa que a gente vê, né? A porta está conectada com o dreno, tá? Então, nós temos porta, aqui o nosso gate conectado com o dreno. Então, aqui nós temos que o nosso VGS é igual a VDS, tá? Então, no mesmo ponto. Bom, gente, se a gente vai lá e calcula o VDS igual fez no exercício anterior, o VDS vai dar 0,546 volts, tá? Aí vocês façam, ok? O ID vai dar 251 microampere. O GM, calculado da mesma forma, vai dar 3,251 milisiemens. E o R0, resistência intrínseca do MOSFET, vai dar de 39,881 kΩ. Ok? Bom, como fica o circuito de primeiros sinais aqui agora, a gente tem que ver que esse ponto está ligado a esse, né? Ele não vai ligar, a gente não vai ligar ele ao terra, então ele está ligado a esse ponto aqui. Então, nós temos agora o nosso gate, tá? Conectado aqui, ó, ao dreno. Então, a gente tem aqui o dreno, lembra? Nesse ponto dreno, tá? Entre dreno e fonte vem nossa resistência R0 e vem nosso RD. Ok? E nesse ponto a gente tem o nosso VGS. E aqui, né, GM, VGS. Ok? Do mesmo jeito. Tá bem? Bom, vamos agora para o item C. Bom, no C, então, como é que fica? A gente tem aqui a fonte fornecendo, do mesmo jeito a gente tem conectado, né, nossa porta com um dreno aqui, né? Então, nesse item, a gente tem a porta e o dreno conectados e tem uma fonte de corrente, tá? Então, aqui a gente já sabe o valor do nosso ID, 1 mA, né? A gente calcula a transcondutância, pode calcular aqui por essa expressão, μNCO, W sobre L e D, ok? Direto. A gente tem 6,667 milisiemens, se vocês usarem os dados. O nosso R0 vai dar 1 dividido por lambda e D, e ele vai dar 10 kΩ, ok? O que acontece? É lembrar que em modelo de pequenos sinais a gente zera as fontes constantes, tá? Então, aqui a gente tem a fonte, a porta e o dreno conectados, novamente, então a gente vai ter essa representação aqui. Nós temos a nossa fonte aqui, ok? Nosso GM, VGS. E o que a gente vai ter agora? A gente só vai ter o quê? A resistência intrínseca do transistor, e esse ponto é um ponto aberto, tá? É um circuito aberto, então não tem representação aqui, e o nosso modelinho de pequenos sinais fica dessa forma para essa situação, tá bem? Bom, vamos agora ao item D. Bom, no D, nós temos esse circuito. Novamente aqui, né, nós temos o nosso VGS, o nosso ponto VG é o mesmo do VD. Então, nós temos o VGS, nós temos o VGS igual a VDS, ok? Então, VDD menos VGS é igual ID 2 vezes os 2 kΩ, tá? Na verdade, aqui, ID menos VDS pode ser, vai ser igual o ID vezes 2 kΩ,
tá? Aí vocês vão encontrar o valor de VDS. Então, o VDS vai ser igual ao VGS, que é igual a 0,623 volts, ok? O ID é igual a 588 microampere. O GM, vocês vão calcular, vai encontrar 4,961 milisiemens, tá? E o R0 vai ser igual a 16,996 quiloohms. Lembrando que VDS é igual a VGS, então quando for escrever a equação, lembra disso, tá? A equação da corrente. Então, VDS é igual a VGS aqui, estão no mesmo ponto. Então, como que fica o modelo de pequenos sinais aqui? Do mesmo jeito, né? A fonte, a porta e o dreno, eles estão ligados, então a gente tem aqui um VGS, tem a nossa fonte aqui, né? Com porta e dreno conectados, tem a nossa resistência intrínseca em paralelo, e o que acontece? Esse ponto está ligado ao terra, e esse ponto também está ligado ao terra, tá? Então, o que vai acontecer com essa resistência, como isso está no terra, esse também está no terra, né? A gente vem aqui, ó, esse ponto, se a gente for pensar, ó, esse ponto também vai vir no terra aqui, para pequenos sinais. Então, a gente coloca um AC aqui, então ponto AC ground aqui, então ele também está no terra. Então, a gente tem o nossos 2 quiloohms aqui também em paralelo, tá? E vamos finalmente ao último, tá? Que é a letra E. No último aqui é tranquilo, né? A gente já vê que o nosso ID vale 0,5 mA, ok? A nossa GM, calculada a partir também da expressão da raiz aqui, tá? 2μn Cox W sobre L vezes o ID, a gente vai ter 4,714 milisiemens. E o R0 vai ser igual a 20 quiloohms. Como que fica o modelo de pequenos sinais? Do mesmo jeito, a gente tem o gate e o dreno conectados, então a gente tem aqui o nosso VGS, a gente tem aqui nossa fonte de corrente, GM e VGS, e nós temos aqui o que? O nosso R0, e o que é uma fonte de correntes? Para a gente gerar, a gente coloca um circuito aberto, né? Então, não tem nada aí e a gente tem esse ponto ligado ao terra, tá bem? Então, é essencialmente isso, tá? Essencialmente essa análise do modelo de pequenos sinais. Então, é bem tranquilo, bem simples. Os cálculos, não fiquei me atendo a ele, porque a ideia era mostrar o modelo de pequenos sinais, mas os cálculos são esses cálculos que a gente as expressões que a gente deduziu. É importante que vocês façam os cálculos, tá? Para vocês treinarem e irem se habituando com eles, ok? Então, a gente termina essa aula, a segunda aula. A próxima aula é a aula de solução de exercício, então a gente vai resolver uma quantidade aí, alguns exercícios, uma quantidade boa de exercícios, tá? Para a gente fixar a teoria que a gente viu aqui na semana 5 a respeito dos transistores MOSFETs. E como eu falei, depois agora a gente vai entrar os amplificadores CMOS, né, de estágio simples. Então, a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido. Então, acredito que na semana 6 a gente consiga concluir tudo isso, falando ali de cascode, espelho de corrente, sem, né, no caso desses dois, sem se aprofundar demais. E isso aí depois vocês vão aprofundar em eletrônica analógica aplicada, tá bem? Então, é isso, pessoal. Então, até a aula de exercício.